Meus irmãos, podeis tomar assento. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, capítulo de número 5, verso de número 18 ao verso de número 21. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Efésios, à igreja de Éfeso, capítulo de número 5, versículos de número 18 ao versículo de número 21. Nós estaremos lendo estes versos e logo após falaremos sobre o tema famílias cheias do Espírito Santo. Amém? Vamos concentrar a nossa mente, o nosso coração no texto bíblico, no texto sagrado, que nos diz assim: Palavra do Senhor: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graça por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Amém. Amém, meus irmãos. Que a santa palavra de Deus encontre lugar no nosso coração neste primeiro momento. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. Essa carta ela é muito propícia. Essa carta ela tem conotações próprias. E quando o apóstolo Paulo a escreveu, o apóstolo Paulo tinha o intuito de doutrinar a igreja, todavia, entretanto, também de aconselhar a igreja no caráter e do ponto de vista ético de conduta. Os primeiros capítulos desta carta, o apóstolo Paulo, ele trilha sobre as doutrinas que a igreja deve focar e deve ter na sua vida no ato da funcionabilidade. No bloco em que ora lemos, nós entendemos que o apóstolo Paulo ele traz uma dinâmica diferente. Aqui o apóstolo Paulo nos convida à praticidade, à prática daquilo que ele, nos 3 primeiros capítulos, ele ensina diante da realidade da igreja de Éfeso. Então Paulo, nesta sessão prática, fala sobre a unidade, sobre a pureza, sobre a conduta da igreja. Agora, ele vai falar sobre os relacionamentos, sobre como a igreja deve se conduzir entre família, na convivência como família. Então, no restante da carta, o apóstolo Paulo ele concentra-se mais na questão divisória do viver cristão. No primeiro bloco, o apóstolo Paulo fala sobre as doutrinas teológicas que a igreja deve abraçar. No segundo bloco, o apóstolo Paulo ele fala da praticidade, colocar em prática aquilo que ora ele ensinou. No terceiro bloco, ele fala do viver, não é apenas aprender, não é apenas ter em prática, mas exalar na praticidade da vida, do viver, aquilo que ora nós aprendemos com o apóstolo Paulo. Então, a primeira diz respeito aos relacionamentos práticos, no sentido do lar, do trabalho. A segunda divisão da carta de Paulo aos Efésios diz respeito aos relacionamentos, a dimensão, a respeito daquilo que nós enfrentamos no dia a dia. E essa relação de convivência parte de dentro para fora. É uma guerra constante entre o espírito e a carne, entre aquilo que é divino com aquilo que é humano, aquilo que é sobrenatural com aquilo que é natural. Então o apóstolo Paulo, ele também fala neste bloco sobre a luta, a incompatibilidade que nós temos como inimigos de nossa vida, como inimigo da nossa alma, que é o diabo. Então perceba que Paulo ele vai trilhando esses caminhos. Paulo fala sobre a responsabilidade do marido, da esposa, dos pais, dos filhos, do senhor, do servo. O apóstolo Paulo ele trilha pelo caminho do trabalho, pela dimensão da conduta, pela questão unânime de que cada um de nós diferencialmente um do outro temos comportamentos completamente diferentes, mas na convivência nós nos tornamos uno, nós nos tornamos um. Então,
é importante olhar a carta de Paulo aos Efésios e compreender com nitidez a proposta da carta e o porquê que o apóstolo Paulo nos recomenda, como famílias, vivermos na unidade, vivermos na praticidade e vivermos o viver cristão. Para que isso possa acontecer, nós precisamos, como famílias de Deus, nós precisamos, como famílias, no âmbito social, termos uma vida cheia do Espírito Santo. Se não houver o Espírito Santo, nós não nos suportaremos. Se não houver o Espírito Santo e a sua presença, nós entraremos em contrito. Nós com certeza encheremos o nosso coração do nosso ego, do nosso orgulho, da nossa prepotência, dos nossos achismos, e criaremos barreiras de incompatibilidade entre nós. E é isso que vem acontecendo nos últimos dias. Por isso, não vos embriagueis com vinho que arde contenda, mas a recomendação é: enchei-vos do Espírito. A importância da plenitude do Espírito na vida da igreja. Seria impossível enxergar a importância do Espírito Santo. Seria impossível acreditar no exercício da vida se nós não formos de fato a igreja do Senhor. Se nós vivermos uma vida separada do Espírito Santo, nós não conseguiremos congregar como família. Nós não conseguiremos educar os nossos filhos no caminho em que ele deve andar, que é o caminho do Senhor. Nós não conseguiremos conviver como marido, mulher, como pai, como filhos, se nós não formos cheios do Espírito Santo. E Paulo já falou que somos selados pelo Espírito. Em Efésios capítulo 1, no versículo 13 e 14, Paulo diz que nós, a sua igreja, somos selados. Esse selo nos garante a certeza de que o Espírito Santo, ele é a realidade de Deus em Cristo ressuscitado dentre os mortos na nossa vida. O apóstolo Paulo, ele também diz que nós não devemos entristecer o Espírito Santo, pois somos morada e somos templo do Espírito. E aquele que entristece o Espírito, implica dizer que descerá sobre a vida deste juízo divino. Somos moradas do Espírito. O Espírito habita na igreja. O Espírito faz parte da igreja. Agora, ele nos ordena a sermos cheios do Espírito. No capítulo 5, verso 18, o apóstolo Paulo, ele concentra sua mente numa alusão própria, em ver que alguns dentro da igreja se permitia embriagar-se com vinho, que produz alegria, mas na extremidade da alegria estava gerando desconforto entre os irmãos. E o apóstolo Paulo recomenda, ao saber destes acontecimentos, que os irmãos jamais devem permitir-se embriagar-se com vinho, porque ele gera contenda. Mas a recomendação de Paulo é: enchei-vos do Espírito. É o Espírito que nos convence dos nossos pecados. Uma pessoa vazia do Espírito Santo, ela se torna uma pessoa difícil de reconhecer aquilo que é. Uma pessoa vazia do Espírito Santo, ela se torna dona da sua própria razão. Ela se torna dona do seu próprio ego. Ela não consegue ouvir o não. Ela não consegue perder. Ela não consegue ter amigos. Ela não consegue gerar amigos. Ela não consegue gerar vida na vida de outras pessoas, porque ela é movida pelo seu próprio ego. Mas um crente cheio do Espírito Santo, uma família cheia do Espírito Santo, ela consegue contagiar o ambiente a qual ela está. Ela consegue conviver com as pessoas que estão ao seu lado. Ela consegue admitir aquilo que ela é. Ela tem sensibilidade e flexibilidade de entender
que nas ocasiões da vida e nas oportunidades que a vida nos dá, tanto de forma positiva ou negativa, mas existe um propósito soberano de Deus em tudo e que nada foge do seu controle. Então implica dizer que uma família cheia do Espírito Santo é uma família movida pela presença gloriosa do seu Senhor. Ela não se perde, porque o Senhor não a permite perder. Os caminhos são estreitos, são espinhosos, mas são esses caminhos que nos conduzirá à vida eterna. E a verdadeira família de Deus, que é cheia do Espírito Santo, ela se permite conduzir-se por este caminho. O apóstolo Paulo, todavia, ele fala que é impossível ser nascido do Espírito Santo, ser batizado no Espírito Santo, habitar-se pelo Espírito, ser selado no Espírito, ser cheio da plenitude do Espírito e não conter em sua vida os frutos do Espírito. Não vale apenas dizer que somos uma família movida pelo Espírito. Nós precisamos sentir a presença desse Espírito e dar testemunhos de que somos uma família cheia do Espírito Santo. Duas ordens são explícitas nesse texto, uma negativa, outra positiva. Embriaguez ou enchimento do Espírito. O apóstolo começa fazendo uma certa comparação entre a embriaguez e a plenitude do Espírito. Em primeiro lugar, ele fala sobre a semelhança superficial. Ele diz: não vos embriagueis com vinho que arde com... Uma pessoa que está bêbada, dizemos que esta pessoa, ela vive sob a influência do álcool. Uma pessoa alcoólica é uma pessoa dependente de algo, e tudo que ela faz movida por aquele elemento. Então, certamente um cristão cheio do Espírito Santo, movido sob a influência do Espírito Santo, cheio do poder do Espírito Santo, e movido sob o poder do Espírito Santo, implica dizer que essa pessoa e as suas ações, elas são ações movidas no poder do Espírito. Amém, meus irmãos? Embora as proposições e a mudança de comportamento, de personalidade, que estão influenciadas diretamente na vida de uma pessoa alcoólica. Perceba que quando uma pessoa está completamente embriagada, o seu comportamento, ele muda. A sua fala muda. As suas atitudes mudam. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, se permitindo embriagar-se no Espírito, o seu comportamento, a sua fala, as suas atitudes, ela passa na balança de Jeová. Ela tem um equilíbrio da presença poderosa e magnífica do Senhor. Ela jamais se conduzirá por si própria, mas em tudo que ela há de fazer, existe e existirá a presença do Espírito Santo. O crente cheio do Espírito Santo, ele se entrega ao controle do Espírito. A sua vida está livre, plena e completamente de si mesma. Ele é focado no poder do Espírito. Aí existe um contraste profundo aqui. Na embriaguez, o homem perde o controle de si mesmo. No enchimento do Espírito, ele não perde, ele ganha. Ele ganha o controle de si próprio. Ele consegue dominar os seus desejos. Ele consegue se permitir fluir nos frutos gloriosos do Espírito Santo. Bendito seja Deus. Que possamos nessa noite entendermos a proposta do apóstolo Paulo ao nosso coração. Famílias cheias do Espírito Santo são famílias que se permitem embriagar-se pela presença apoteótica e magnífica do Espírito Santo. E devemos pontuar algo aqui: se permitir ser cheio do Espírito Santo
E quando nós falamos da embriaguez do Espírito Santo, nós não estamos falando de alguns outros casos de irmãos que caem na igreja e diz: fui embriagado pelo Espírito. Não estou falando disso, e que fique bem real aqui, bem entendido a minha fala. Eu não estou falando do poder do Espírito Santo, a ponto de nós perdermos o controle e o bom senso, e fazermos da igreja um circo. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando de equilíbrio ético. Eu estou falando de vivência, de praticidade, de testemunho. Eu estou falando de vida. E que possamos colocar isso na nossa mente. O Dr. Martin Lloyd Jones, médico, pastor, ele diz sobre essa questão. Refletindo sobre o texto do capítulo 5:18 de Efésios, diz o Dr. Lloyd Jones, ele diz: o vinho e o álcool produz na nossa vida e serve como estimulante, e ele é depressivo, diz o doutor. O álcool sempre classifica entre os depressivos. O álcool é o ladrão do cérebro, diz o pastor. A embriaguez deprime o cérebro e tira do homem o autocontrole, a sabedoria, o entendimento, o colocando no ato de julgamento, dando a ele o desequilíbrio e dando a ele o poder de vivência para si próprio. A embriaguez impede o homem de agir de maneira sensata, mas ele continua: o Espírito Santo faz exatamente o oposto, diz Martin Lloyd Jones. Ele diz: ele não pode ser colocado num manual de farmácia, de receita, mas ele é o estimulante, ele é o antidepressivo, ele é o combustível da igreja, ele alimenta a mente, o coração, as nossas vontades. O Espírito Santo nos conduz, o Espírito Santo nos leva aos pés do nosso Mestre e nos faz entender que tudo que nós precisamos fazer não é nada mais, nada menos do que colocar diante do seu altar as nossas misérias e a nossa dependência dele. Bendito seja Deus nessa noite. O resultado oposto de tudo isso é que no Espírito nós temos a sensatez, a ousadia, a força e a autoridade de podermos caminhar sensatamente, de forma racional, de tributar a Deus um culto santo, um culto bendito, um culto movido pela sua santa e gloriosa presença. Nós estamos em uma época difícil, em que os cultos é mais movido por emoção do que por razão. Penso eu que as emoções, elas de fato são válidas quando existe razão. Ter razão não é e não implica dizer que falta-nos emoção. A razão sensata, ela gera emoção no nosso coração. Agora, uma família cristã movida apenas pelas emoções e não pela razão, na ausência da razão, surgem as complexidades quando nós somos movidos apenas pelas nossas emoções. Então o contraste é justamente esse, é porque no Espírito nós agimos pela razão, e essa razão não coloca ausente as emoções. As emoções são equilibradas, as emoções são completamente dirigidas pela presença poteótica do Espírito Santo. Bendito seja Deus. Os benefícios de ser uma igreja cheia do Espírito Santo, ainda no verso 19 está escrito: falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando o Senhor no vosso coração. Implica dizer que nessa manhã nós tivemos uma manhã na presença de Deus. Nós tivemos uma manhã de exposição bíblica. Nós tivemos uma manhã
que nós devotamos ao Senhor e tributamos a Ele, em família, o conhecimento da palavra, uma vez que todos nós nos dedicamos no estudo da palavra, salmodiamos ao Senhor, glorificamos ao Senhor, enaltecemos ao Senhor, e todos nele fomos vitoriosos nessa manhã. Bendito seja Deus. Como é bom viver para o Senhor, falando entre vós com hinos e com cânticos espirituais. Esse texto nos fala de comunhão cristã, de koinonia. Esse texto nos aponta para o crente, o verdadeiro crente, que é cheio do Espírito Santo, que não vive resmungando, reclamando da sorte, criando intrigas, gerando situações desconfortáveis. Esse texto nos proporciona a nitidez daquilo que nós devemos ser. Esse texto nos conduz para sermos uma igreja movidas não pela intriga, não pela amargura, não pela inveja, não pelo ato representativo das nossas ocasiões e proporções que geramos, mas esse texto nos leva a entender que, como família, nós somos uma única igreja, um único povo, que jubilamos e que enaltecemos e que engrandecemos o nome daquele que é Senhor dos céus, da terra, que é adorado nas alturas, que é glorificado aqui entre nós e que é respeitado no inferno, Jesus Cristo de Nazaré. A Ele toda a honra e toda a glória, bendito seja Deus. Ser cheio do Espírito Santo, ou ter o enchimento do Espírito Santo em nós, é ter o remédio para os nossos pecados, para que nós não venhamos estar divididos, mas unânimes. Nessa manhã, nós estávamos divididos pelas cores, uma vermelha, outra azul. Nós estávamos divididos na complexidade das nossas opiniões, mas no final de tudo, chegamos no único denominador: enaltecer e engrandecer o nome daquele a qual nós estávamos, naquele momento, representando através da sua palavra. E é justamente isso que muda todo o contexto da nossa vida. A falta da comunhão na igreja é justamente a ausência e a infinitude da presença do Espírito Santo. Ou seja, uma igreja que é movida pelo Espírito Santo, ela não cai nesses caprichos de intriga, de reclamação da sorte, cheia de amargura, de inveja, de ressentimentos na sua alma. Mas uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja sarada, é uma igreja equilibrada, é uma igreja ética. E provavelmente as famílias que convivem dentro deste santuário santo e divino gerarão os filhos na presença do Senhor e ensinarão a eles o poder do Espírito e a autenticidade da palavra. Quando nós somos movidos no Espírito Santo, nós não nos permitimos nos embriagar com os costumes e vícios e com a ideia da globalização do século 21. Nós apenas nos permitimos levar pela palavra no Espírito. Também nós encontramos aqui esse sentido, o sentido da comunhão, todos juntos, reunidos, falando entre vós, o conjunto, com salmos, com hinos, falando entre vós. Agora, a comunhão, e agora, a adoração. Se tem hinos, tem adoração. Se tem cânticos, tem adoração. Se tem palavra, tem adoração. E se nós o fazemos, não fazemos do ponto de vista da prepotência, não é para nos mostrar, mas, diz o apóstolo Paulo, com um coração cheios do Espírito Santo, salmodiando ao Senhor,
no vosso coração. Um coração cheio do Espírito Santo exala a verdadeira adoração, entoando e louvando de coração ao Senhor. Aqui o cântico não é entre vós, mas sim ao Senhor. É a congregação adorando. Não é na individualidade, mas é no coletivo. É na unanimidade do mesmo sentido. É o mesmo pensamento. Quando o presbítero louva os hinos do cantor cristão, não é o presbítero apenas que louva, mas o conjunto, a igreja mais o presbítero, tributa a Deus louvor e adoração, declarando a Ele, como foi feito no cântico de número 9 do cantor cristão: Santo, Santo, Santo é o Senhor. A adoração deve existir no nosso coração, como ato de entusiasmo, pois se não há adoração, há apego à vida humana. Se não há verdadeira adoração, há morte. E se há morte, não há vida. Nós estamos vivendo épocas em que muitas igrejas estão mortas espiritualmente, porque a elas falta a presença do Espírito Santo. Mas você pode dizer, irmão Denis, nós fomos visitar uma igreja muito animada, tinha instrumento, tinha tudo, beleza, mas a minha pergunta é: o Espírito Santo estava lá? Você viu o Espírito, você sentiu a presença do Espírito Santo? Você entendeu que a proposta do culto era para Deus ou para os homens? O culto estava sendo promovido para quem? O culto estava sendo feito para quem? A adoração era dirigida para Deus ou para os homens? Porque hoje nós vivemos a época dos astros do Evangelho, daqueles que pregam e que querem ser reconhecidos pela sua pregação, daqueles que cantam e querem receber aplausos porque cantam. Na Bíblia, nós não encontramos esses senhores, nós encontramos apenas um Senhor, e nós devemos a Ele toda a honra e toda a glória, de maneira que quando nós, como famílias de Deus, nos reunimos aqui, nós não nos reunimos aqui para ver ou para pesar em nossas balanças pessoais a tonalidade, a instrumentalidade ou a entoação daqueles que irão louvar a Deus. Nós entramos aqui, independente da situação, se possa haver entoação ou não, se possa haver instrumento ou não, nós entramos aqui para glorificar, enaltecer e engrandecer o nome de Jesus Cristo, e nós o fazemos na coletividade. Nós adoramos ao Senhor em conjunto, nós bendizemos o nome do Senhor em conjunto, nós o fazemos na unanimidade, porque isso faz parte da conjuntura de uma família cheia do Espírito Santo. Um culto vivo é um culto que a presença do Espírito Santo se faz presente. Um culto que não tem a presença do Espírito Santo não é culto. Um culto que não há a presença do Espírito Santo não tem vida. E se não tem vida, implica dizer que aquela reunião, ou que qualquer outra reunião, sem a presença do Espírito Santo, é algo tributado apenas aos homens. No tributo do Espírito existe comunhão. Todos nós estamos unânimes, diferentes uns dos outros, mas adorando ao único Deus. No ato da adoração, na plenitude do Espírito, todos nós o adoramos, o glorificamos no coletivo, na unanimidade, mas também nós tributamos a Deus a nossa gratidão. Versículo de número 20 diz: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, o Cristo.
dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. O crente cheio do Espírito Santo, ele é cheio, ele não se queixa, ele não murmura, mas em tudo ele dá graças a Deus. Embora o texto diga que devemos dar graça sempre por tudo, é necessário interpretar corretamente este versículo. Em primeiro lugar, não podemos dar graça por tudo, como por exemplo, pelo mal moral. Nós não damos graças a Deus pelo mal moral. E qual é o mal moral? É uma nação estranha, que está sendo conquistada de forma da sua popularidade entre os círculos cristãos, de que o grande segredo da liberdade e da vitória cristã é o louvor incondicional, que o marido deve louvar a Deus pelo adultério da esposa, que os casais podem se separar, que o mundo e os costumes do mundo podem fazer parte direta da realidade da igreja. É normal cortar o cabelo e fazer aqueles desenhos hoje em dia, é normal, é natural as pessoas entrarem na igreja e fazerem do seu corpo mapas distintos das suas vontades e desejos. É normal ser crente e ter determinados vícios, participar de determinados grupos, ir a determinados lugares que não nos convém. Tudo isso é motivo para alguns de exaltação, mas o texto não foca essa realidade. Dá graças a Deus pela vida, pela glória, pela ressurreição de Jesus dentre os mortos, a saber que neste mundo e neste presente século passaremos por tribulações. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. É saber que o mundo nos odeia, mas o céu nos espera. O mundo não concorda com as nossas atitudes, mas o céu nos convida para que nós possamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Aquele que ama o mundo, os seus costumes, os seus prazeres e a sua realidade, diz a Bíblia, o amor do Pai não está e não habita nele. A família cristã, cheia do Espírito Santo, não compactua com o mundo, nem com seus costumes, nem com a sua realidade. A realidade da igreja é Cristo, a realidade do mundo é os homens e seus prazeres. Nós não comungamos com esta realidade, comungamos com Cristo, e a Ele damos graça por sermos rejeitados pelo mundo, graças por não amarmos o pecado, graças por saber que como igreja do Senhor fomos comprados com preço de sangue, que cada um de nós fomos restituídos, tirados das trevas, atraídos para a maravilhosa luz, e que hoje temos condutas diferenciadas de antes. A nossa vida é movida simplesmente pela presença do Espírito Santo. Bendito seja Deus. Quando Paulo, ele pontua a questão da embriaguez do Espírito, ele está falando que cada um de nós devemos louvar a Deus com o nosso espírito, e permitir que o Espírito da graça, o Espírito da realidade, possa fazer parte direta e parte dominante da nossa história. Depois, nós encontramos a submissão. Dentro desse texto, nós encontramos aqui os sentidos reais da conduta ética de uma família cristã. Nós encontramos no primeiro momento, uma família cristã cheia do Espírito Santo. É uma família que enaltece a Deus e o faz no ato da comunhão. Depois, na adoração, na gratidão e agora na submissão. O versículo de número 21 diz: sujeitai-vos uns aos outros no temor a Deus. Esse texto é interessante. Sujeitai-vos uns aos outros. Uma pessoa cheia do Espírito Santo,
ela não pode ser altiva, arrogante, soberba. Os que são cheios do Espírito Santo têm o caráter de Cristo, são mansos, humildes de coração. Uma família cheia do Espírito Santo é uma família que é mansa, que é humilde de coração. Em Cristo devemos ser submissos uns aos outros, respeitar o limite do nosso irmão, entender até onde nós podemos ir. Sabia que quando nós pensamos nesse sentido, nós corremos o pequeno risco, o risco de não produzirmos nos outros desconforto. Bendito seja Deus. E é isso que nós devemos fazer, respeitando os outros, para correr o risco de não produzir nos outros desconforto. Se nós pensarmos diferente, a probabilidade e o risco de gerar desconforto no irmão é de 99% ou de 100%. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não blasfema, ela não murmura, ela não contesta, ela vive diariamente na plenitude do Espírito. Em Cristo devemos ser submissos uns aos outros. Nesse verso de número 21, é um versículo de transição, de ponte. Ele forma a ponte entre as duas seções distintas do capítulo de número 5. Nós não devemos pensar que submissão que Paulo recomenda aqui, os esposos, as esposas, as crianças, os pais, serve apenas como uma palavra de inferioridade. Não, a igualdade de valores no papel das ações de ambos. Não existe maior nem menor. O que existe é uma única igualdade no peso da balança. Quando há respeito, há amor. E quando há amor, se respeita. E quando há amor, entendemos até onde nós podemos ir. E quando há amor, há piedade. E quando há piedade, há compaixão. E quando há compaixão, sentimos a dor. E quando existe dor, nós nos compadecemos uns dos outros e sabemos que, como família de Deus, nós estamos no mesmo caminho, na mesma dimensão, lutando para chegar no mesmo céu e tendo a certeza de que a qualquer momento o céu se abrirá e nós subiremos juntos ao encontro do nosso Mestre. Então, uma família cheia do Espírito Santo, ela é uma família submissa, ela se submete a Deus, ela se submete às autoridades, ela se submete uns aos outros, ela vive em harmonia para o louvor e para a glória do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Em último lugar, nós precisamos entender que existe um imperativo do enchimento do Espírito Santo. Essa forma exata da plenitude sugestiva que o apóstolo Paulo coloca em xeque: não vos embriagueis com vinho que arde contenda, mas serdes cheios do Espírito. Essa expressão está no modo imperativo, enchei-vos. Não é uma proposta alternativa. Paulo está dizendo: olha, você pode ser, ou você tem a condição de ser. Mas Paulo está pedindo de forma direta: sede cheios do Espírito Santo. Não é uma opção, mas é um mandamento de Deus, de Paulo para a igreja. Ser cheio do Espírito Santo não é opção, é dever. Ser cheio do Espírito Santo não faz parte apenas da vida de A ou de B, mas deve fazer parte da minha vida como um todo. Se permitir guiar pelo Espírito, e só se permite guiar pelo Espírito, pelo menos era a ideia de Paulo à igreja de Gálatas. Quando ele diz enchei-vos do Espírito, é saber que o Espírito faz parte de forma direta de mim, e eu dele. Então, se permitir guiar, que é a expressão que ele usa no Gálatas, se permitir guiar pelo Espírito é se permitir que o Espírito me conduza em todas as minhas ações. Eu pergunto, as nossas ações, as minhas ações, as tuas ações, elas são tomadas
no poder do Espírito, quando nós vamos falar alguma coisa, nós somos tendenciosos, ou nós, antes de falarmos, pesamos aquilo que iremos falar? Será que vai gerar desconforto? Será que vai gerar incompatibilidade? Ou simplesmente nós falamos? Bem, movido pelo Espírito, as nossas ações, elas são diferentes. Conta-se que um diácono da primeira igreja batista do sul dos Estados Unidos, ele foi excluído da membresia da igreja, porque pecou. Naquela ocasião, o Dr. Billy Graham foi convidado para estar palestrando a esta igreja, e sendo ele ministro batista, logo que o pastor, ele disciplina o irmão, diante da igreja, perante o reverendo Billy Graham, passado para ele o microfone, perguntou o Billy Graham: algum irmão desta igreja já foi disciplinado por ser vazio do Espírito Santo, uma vez que o diácono foi excluído porque pecou contra a igreja? O que aconteceu foi justamente isso, o silêncio entre os irmãos. Nós precisamos ser uma igreja cheia do Espírito Santo, amém, meus irmãos? Nós precisamos permitir conduzir-se no Espírito. Aqui existe uma ordem na sua totalidade, na comunidade cristã. Ninguém entre nós devemos ficar abandonados e esquecidos em relação ao Espírito, pois o Espírito assim não age, mas nós devemos ser uma igreja cheia do Espírito Santo. As nossas famílias têm que ser famílias movidas pela presença poteótica do Espírito Santo. Esse sermão é um dos sermãos que estão desaparecendo dos púlpitos das igrejas. A ausência da presença do Espírito Santo parece que se torna inválida em alguns discursos, em algumas apresentações. Todavia, entretanto, a Bíblia Sagrada é a palavra movida no poder do Espírito. Você é um crente cheio do Espírito Santo. Você, minha irmã, meu irmão, você é cheio da plenitude do Espírito Santo. Quais são os sinais? Quais são os sinais na tua vida que exala a presença do Espírito Santo? Você tem adorado a Deus? Você tem se relacionado bem com seus irmãos? Você tem se relacionado bem com a sua esposa, com os seus filhos? Você tem se relacionado bem como comunidade, entre a comunidade a qual você faz parte? Se você não fez, se você não faz, é porque existe a ausência do Espírito Santo. E nós precisamos ser uma igreja cheia do Espírito Santo. O moço de Eliseu perdeu o machado lá no rio. Eliseu orou, o machado subiu dentre as águas. Muitos de nós hoje estamos querendo cortar as raízes das incompatibilidades irracionais da nossa vida, ou seja, os nossos pecados, apenas com o cabo do machado, e na ausência do machado nós não temos como cortar esses males da nossa vida. Nossa arrogância, nossa prepotência, a nossa, aquilo que nos coloca sempre em primeiro lugar. Todavia, Eliseu orou para que o machado voltasse ao cabo daquele servo. Que Jesus Cristo possa ser o machado que corta a raiz do pecado da nossa vida, e que Ele possa extinguir da nossa vida as nossas incompatibilidades humanas, e que possamos, como famílias de Deus, trazer aos nossos lares, que você possa levar à sua casa a presença gloriosa do Espírito Santo, e que o Espírito Santo seja algo real na nossa vida. A igreja primitiva, quando ficou cheia do Espírito Santo, tornou-se uma igreja imbatível, e uma igreja que por gerações gerou outras igrejas, e nós somos frutos desse testemunho tão real. Se nós estamos aqui, é porque uma igreja primitiva, uma igreja histórica, ela vem desde trás, vivendo, relutando,
vivendo o Evangelho, relutando contra as suas paixões, para que o Espírito Santo pudesse operar na vida dos homens, que o Espírito Santo opere nas nossas vidas, e que o Espírito Santo nos transforme para a glória e o louvor do seu nome, que possamos nessa noite, que a nossa família seja famílias cheias do Espírito Santo. Amém, queridos irmãos. Nossa secretária, no nome de Jesus.